queridos amigos, telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde, para quem não conhece, é um espaço para o espiritismo na televisão. É um espaço para você que quer conhecer a doutrina espírita, possa conferir os nossos ensinos, que são todos muito bem embasados nas obras básicas, onde você pode compreender melhor o que é a doutrina espírita. E para você, meu amigo, meu irmão, que é simpatizante da doutrina espírita e já um espírita, possa receber as bênçãos do Evangelho falado. Está aqui de novo nosso irmão Jurandir, convidado e participante desta equipe Lenho Verde. Eu acho muito bacana que o pessoal se empenhe em estudar e vir aqui trazer sempre o Evangelho de uma maneira sempre diferente, né, Jurandir? Isso. Como eu já tenho dito, né, servir é uma benção. E compartilhar da Boa Nova, do Evangelho junto à luz do Espiritismo é uma alegria muito grande. A gente fica feliz com a alegria que a equipe Lenho Verde se prepara para levar até você. Bom, o capítulo de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Jurandir, dentro desse capítulo, né, que a gente sempre faz uma sequência, o que o capítulo 5 traz de tão importante para os espíritas, os não espíritas, para aqueles que querem conhecer um pouquinho do espiritismo? Bom, por ser um capítulo tão extenso, é justamente porque as dores no mundo, as aflições no mundo são tantas, merecem uma atenção muito grande. Allan Kardec, o codificador, representando Jesus entre os encarnados e recebendo o amparo constante de os espíritos superiores, não poderia dar menor atenção a esta questão. Muito importante refletirmos, todos nós tarefeiros principalmente, para que, dotando-nos desta compreensão, possamos estar à altura de também aliviar, consolar, como o Mestre nos tem chamado, as aflições. Mas já que estamos entre as aflições, precisamos entender que elas têm uma importância e uma necessidade e que após ela teremos também uma recompensa, que Jesus vai falar delas, dessa recompensa nas bem-aventuranças. Sendo assim, entenderemos a justiça de Deus e pelo qual então não nos desesperaremos. O sofrimento ele não pode causar desespero. Se entendermos pela doutrina espírita o que Jesus já tem falado há 2000 anos, o sofrimento não vai nos dar desespero, porque o desespero é falta de esperança, e falta de esperança também é falta de fé. Fé na vida futura que vai nos trazer a recompensa das bem-aventuranças, pois que é muito difícil compreender do que Jesus está falando nas bem-aventuranças no Sermão do Monte. Pois que ele nos fala das dificuldades que nós experimentamos e alguns de nós em maior grau. Como poderemos ser felizes enquanto choramos? Como poderemos ser felizes enquanto temos fome? E o corpo é carente de alimento para ter as suas energias básicas, para as suas funções fundamentais. Como poderemos ter esperança e sermos felizes se somos perseguidos? Se somos afligidos? Como poderemos ter essas esperanças e sermos então assim felizes como Jesus nos convida? Se não entendendo do que Jesus fala, agora com a luz do Espiritismo, colocando fé na vida futura, porque Jesus está colocando essas esperanças a nós para que esperemos sim o depois da tempestade, a bonança. Assim colheremos o fruto do nosso comportamento no plantio. Hoje, no momento presente, nós colhemos o que temos plantado no passado. E diante da colheita, se não nos revoltarmos, pois que também é um comportamento, uma ação, vai gerar uma reação, portanto, é uma causa que vai ter os seus efeitos, no futuro próximo nós colheremos novamente, porém, daí frutos de alegria e de renovação para as nossas condições evolutivas, espiritualmente falando. Você diria que o Evangelho, né, com um capítulo sobre esse aflitos, né, dá a impressão que sofrer é algo que é, vamos dizer assim, parte da doutrina espírita? Ou por que pegar um capítulo como esse e ressaltar tanto? Porque tem pessoas que acham que o espiritismo é a doutrina do sofrimento. De forma alguma.
É porque Allan Kardec, junto aos espíritos superiores, nos faz entender que nós vivemos em um mundo inferior, classificado por eles, os irmãos superiores, como um mundo de provas e expiações. Não é difícil entender por quê. Porque na maioria nós, seres humanos aqui nesse planeta, sofremos. Portanto, somos aflitos. Sendo assim, somos aflitos por uma causa. E essa causa vai ser o nosso interesse ainda pelo pecado. Jesus já havia falado, quando curava diversas vezes, vai e não torne a pecar, para que mal maior não te aconteça. Assim deixava claro que aquele sofrimento de toda e qualquer natureza era uma consequência de uma ação anterior que pode ser denominada pecado. Então o vai e não torne a pecar nos chama a uma conscientização de mudança de hábito, de comportamento. Por isso o Espiritismo não vem fazer exaltação do sofrimento. Ele apenas está nos revelando que o mundo que nos proporciona este sofrimento como resultado dos comportamentos desequilibrantes diante da lei divina que é justa, sempre foi e sempre será, nós estamos em uma oportunidade de resgatar nossos débitos, portanto uma oportunidade evolutiva. E assim Deus também, sendo eternamente, soberanamente justo, não está nos castigando. Portanto o sofrimento não é um castigo de Deus, é uma forma educativa que o Criador está aplicando a nós na sua misericórdia soberana, porque Jesus já tem nos vindo há 2000 anos chamar-nos a todos. Vinde a mim, todos vós que sofreis. E como nós entendemos que na maioria nós temos imperfeições e por estas imperfeições a consequência é um sofrimento justo, então Jesus está nos chamando a todos. E isso há 2000 anos. Agora o Espiritismo vem nos chamar novamente a compreensão do chamamento de Jesus, para essa mudança de hábito, sair do prazer pelo pecado, o que Paulo vai dizer do homem velho, enfraquecendo-se necessariamente para que o homem novo, em se fortalecendo, possamos mudar nossas atitudes em consonância com a lei de amor que reina. Podemos dizer então que o Espiritismo ele vem explicar um pouco dessa questão do sofrimento. Sim. E quando você falou da questão do pecado, né, que para nós são erros que nós cometemos de livre e espontânea vontade, seria mais ou menos assim, para de provocar problema para ti mesmo. Exato. Né? Então é mais ou menos assim, para de fazer bobagem, eu gosto de usar essa expressão, também. Para de fazer bobagem, porque amanhã vai gerar um sofrimento. Isso. Tu terás um sofrimento. Não há como cometer um erro e não ter sofrimento relativo àquele erro. Sim. Né? E quando o Espiritismo nos traz a justiça das aflições, né, Jurandir, como é que a gente pode entender que essa aflição que eu estou passando é justa? Né? Porque a gente acha que não, a gente sempre se acha vítima, né? Sim. Nós caímos no erro novamente em nos colocando no pessimismo, né, no acondicionamento e na aflição, nos queixando, porque nós estamos assim tirando a culpa dos nossos ombros, não assumindo as responsabilidades e culpando alguém. Quando não conseguimos diretamente alguém ao nosso redor, nós acabamos culpando a Deus, portanto as leis de Deus, que estão esquecidas de nós. Ao desamparo nos encontramos e assim nós somos tentados por uma figura que ainda é mantida muito viva, a figura de Satanás, do diabo. E na verdade nós poderíamos ser um pouquinho mais humildes. Isso é claro, é possível com a compreensão do Evangelho de Jesus, graças ao Espiritismo agora. Porque se nós somos pecadores, é claro, o pecado vai trazer uma resultante que vai ser o sofrimento. E a justiça de Deus, ela está sempre conosco, pois que tudo vem de Deus, a não ser o comportamento dos seus filhos. Nós viemos de Deus. O mundo, a natureza, tudo ao nosso redor vem de Deus. Mas nós, seres inteligentes, portadores do livre-arbítrio, concessão de Deus a todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, somos imperfeitos. E na má administração do livre-arbítrio, nós, egoístas, que ainda nos encontramos orgulhosos, nós cometemos erros. E assim, consequentemente, e justamente sofremos. Por que justamente? Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça.
soberanamente justo e bom. Jesus já nos tem dito, se Deus é soberanamente justo, Ele não trata ninguém com parcialidade, com diferença. Dele não vem o mal, Ele não criou o mal, é soberanamente bom, soberanamente justo, então Ele não dá privilégios para ninguém, nem mesmo a Jesus, que nós o conhecemos já como um Espírito perfeito. Ninguém tem privilégios diante de Deus, sendo igual a todos. O que faz com que nós soframos? A nossa ação, em desequilíbrio, em dissonância com a lei de amor e de harmonia que rege o universo. Portanto, nós colhemos apenas o que plantamos. É interessante isso que você está falando, porque o próprio Jesus, ele diz assim, acaso não devo beber do cálice que o meu Pai me oferece? Por quê? Porque naquele momento era o desafio de Jesus, era o momento dele. É claro que aquilo gerou uma aflição, mas ele confiou. Sim. Né? Ele confiou no Pai. E depois ele diz, né? Para entrar na sua glória, é necessário Cristo padecer para entrar na sua glória. Ou seja, até nos momentos difíceis, nas nossas missões, teremos os sofrimentos, mas como é que nós vamos encarar isso é que é toda a diferença, né? Exato. Poderíamos pensar, Jesus então ainda tinha algo a resgatar. Penso e creio que não, mas Ele queria e o fez mostrar para nós que essas dificuldades extremas, o sofrimento, todo aquele calvário, toda aquela humilhação, né, é possível superar, é possível vencer quando nos conectamos a Deus, como Ele estava conectado ao Pai, que nos chama também a sermos seus seguidores, tendo, como dizem os Espíritos superiores, o nosso guia, o nosso modelo. É possível. Hoje, muito provavelmente, nós não conseguiríamos ainda suportar tanta humilhação e dores físicas. Mas Jesus nos chama a um progresso, a uma evolução gradativa, assim, mas constante, para conquistarmos maior força espiritual, maior fé, porque Ele tem dito aos apóstolos e também indiretamente a nós, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesseis, não a temos, portanto, poderíeis fazer tudo o que Ele tem feito lá naquele momento, coisas que aparentemente são absurdas, mudar uma montanha, mas o que é mudar essa montanha? Uma transformação necessária. E nós ainda estamos impregnados de muitas imperfeições. E nesse comportamento imperfeito, é claro, consequências, comprometimentos, daí aflições. Que são aflições? Algumas pessoas podem estar pensando, mas eu não sou aflito, não tenho necessidade de fazer essa reflexão. Todos somos aflitos. O que vem ser uma aflição? Sofrimento de toda a natureza. Aquela pessoa que tem dificuldade para administrar a sua condição financeira. É uma aflição que ela passa. É uma aflição, ela sofre. O desempregado, né? A pessoa que não consegue ter sucesso na vida conjugal. É uma aflição. É uma aflição, sofre. Aquela pessoa que não consegue ter uma saúde estável. É uma aflição. É uma aflição. A pessoa que sofre decepções por traição nos seus relacionamentos com amigos, com profissionais da área em que busca a realização. A pessoa que não consegue uma finalização financeira na sua empresa, no seu empreendimento. Sempre tem as suas quedas, os seus tropeços. É uma aflição. Então nós todos, de alguma forma, somos aflitos, sofremos. Então Jesus nos chama a todos para a compreensão de que, sendo nós aflitos, como vamos passar por esse momento difícil? Que Jesus nos mostrou de muitas formas ser possível. É preciso ter fé no futuro, mas basta confiarmos em Deus que vai ser justo e nos levar, sem enquanto esse comportamento de cordeiro diante da dor, para o céu? Não basta, porque é difícil compreender tanta anormalidade, tantas anomalias diante das pessoas que se entendem justas, que se entendem boas. As crianças sofrem e nós as vemos como inocentes. Então, como entender que isso tudo ali é justo, senão aceitando o que Jesus veio nos revelar? A justiça de Deus.
Para entender a justiça de Deus e manter fé no futuro, nós precisamos também então do Espiritismo. Entendendo que a reencarnação explica muitas coisas. Muitas, né? Tem um livro muito bacana chamado Palco das Encarnações. E ali a gente vê a questão das aflições que os espíritos passam, as injustiças que às vezes nós vemos só o resultado da ação que foi feita, mas em outra existência. E o próprio Jesus nos diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele disse que tudo que ele fez nós poderíamos fazer. Isso não quer dizer que a nossa vida será tranquila. Vamos ver, só um pouquinho. Quantas pessoas boas que a gente conhece que sofrem? Então, o fato de ter fé, ele vai atenuar o teu sofrimento, porque você vai ter entendimento maior. Mas não quer dizer que você não vai ter problemas, né? O Chico Xavier teve problemas, né? Os apóstolos todos. Todos. Paulo de Tarso teve problema. Paulo de Tarso pregava acorrentado. Ele estava lá pregando. Nós vemos lá os grandes vultos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Pessoas que trabalharam pelo próximo, a irmã Dulce, né? A irmã Clara, né? O Gandhi, sofreram aflições e mantinham a fé, na verdade. Como foi o final de João Batista? Aquele que veio ao mundo preparar a chegada do Mestre, que trabalhou ostensivamente, e o próprio Jesus disse, entre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então nós precisamos entender que tudo tem a sua causa, que vai ser anterior. Se hoje nós vivemos uma aflição, ela é efeito de uma causa. E Deus, sendo soberanamente justo e sempre conosco, então a causa desta aflição é justa. Não há como entendê-la senão pela reencarnação. E há estudiosos que vão estudar, assim como Emmanuel e muitos outros, o passado desses personagens do cristianismo antigo. E nós vemos nestas obras, que coisa linda, o trabalho dos missionários de Jesus, aqueles que sofriam com serenidade, que iam à boca dos animais nas arenas. Né? Se você pegar um livro que nem Paulo Estevão, né? É maravilhoso, né? Ave Cristo, né? Há 2000 anos, você vê o quê? As aflições de outras maneiras, mas ainda fruto, né, da nossa ignorância, na verdade. Exatamente. E eles, diferente de nós, sem perder a fé, mantendo a alegria da consciência pela compreensão. Por isso o Espiritismo Consolador, na expressão da revelação, o Espírito de verdade vem nos dizer: espíritas, amai-vos, espíritas, esclarecei-vos, instruí-vos, pois que sem compreender as leis de Deus, que são sempre justas, nós não conseguimos sustentar nossa fé e cairemos também na tormenta das aflições da revolta. E geraremos muitas outras aflições, né, Jurandir? Ao nosso redor. Eu penso assim que, você veja, né, essa barbaridade que aprovaram o aborto até 3 meses, isso nós estamos adquirindo uma dívida espiritual para o país, para os nossos corações, para gerações futuras. Nós estamos adquirindo uma dívida, e essa dívida vai gerar uma aflição lá na frente que terá que ser corrigida. Como o Jurandir está falando aqui, Deus não pune, Deus corrige. É diferente. Educa. Né? Punição é diferente de correção, apesar de muitos acharem que é a mesma coisa. Mas a partir do momento que nós ainda permitimos que tais coisas aconteçam, né, Jurandir? É um atraso de vida. Aí nós vemos o quê? As causas das aflições que nós temos. Então, nas gerações futuras, haverão sofrimentos por causa que aprovaram matar um bebê no ventre de sua mãe. Você veja que, onde é que está a causa desse sofrimento? Na aprovação de uma ignorância total, né? Isso. Na ação, na má administração do livre-arbítrio. E essas aflições futuras, elas vão também se abater, vão atingir as nossas famílias. Não somente aquelas pessoas naqueles estados, naqueles países, aqueles que são os responsáveis diretos. Todos, o país, a nação, todos sofrerão. Para que nossos filhos e netos
tenham um mundo melhor, nós precisamos dar ao mundo melhores filhos e netos, educando aqueles que estão perto de nós, Exato. sob a nossa proteção, sob a nossa responsabilidade. Não deixá-los, não torná-los iguais ou piores aos outros, achando-se que vale a pena se juntar para não perder. É melhor perder, mostravam também assim aqueles cristãos na antiguidade, que era melhor perder diante do mundo, mas ganhar diante de Jesus, e morriam com felicidade. Sem negar a sua fé e sem negar Jesus, e mantendo firme, aguentando firme o sofrimento. Porque isso é entender, eu preciso disso. Eu preciso passar por isso. Há um livro chamado Do Outro Lado do Espelho, aonde Tomás de Torquemada, que foi um grande inquisidor, chorava arrependido das inúmeras más ações e das inúmeras pessoas que ele condenou à morte. Tomás de Torquemada dizia: não me dê poder para que eu não cometa de novo esse erro. Me faça esquecer esse passado, Senhor. Me ajuda a crescer. Então você vê um espírito que precisa esquecer das barbaridades que fez, porque senão não vai conseguir trabalhar no futuro. E nós temos aqui um item que trata disso, né, Jurandir? Do esquecimento do passado, né? Exato. Esse capítulo 5 é rico. Nós todos precisamos, em caráter de urgência, nos apossar dessa compreensão. Pois que compreendendo as leis de Deus, nós vamos compreender a justiça de Deus. E Deus é soberanamente justo. Nada acontece que não seja justo. Ele não comete injustiças. Ele não se afasta de nós. Não tem nos esquecido, não está ocupado com outras atividades. Deus é Pai. Vamos entender justo o sofrimento, a aflição na parábola do filho pródigo de Jesus. Nós que hoje sofremos, aqueles que já entendem essa parábola, eu vou me dirigir a estes nesse momento, para não me estender contando a parábola. Nós que sofremos nesse momento, podemos nos situar na parábola do filho pródigo, naquele momento em que ele já tinha esgotado os recursos que tinha recebido do pai, nas suas festas no mundo, se afastando das coisas, dos interesses do pai. Então experimentou o início do sofrimento, e este perdurou até o seu arrependimento. Nós nos encontramos neste momento, sentindo, recebendo as aflições consequentes do nosso comportamento em esgotar, talvez esbanjar, não aproveitar, não administrar os recursos que Deus nos confiou. Isso, os recursos físicos ao nosso redor, daí a natureza, mas também e principalmente os recursos intelectuais que nós somos dotados. E aí nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Mas o momento que vivemos vai causar também um efeito no futuro. A não revolta, o não desânimo, o não desespero. É preciso confiar em Deus, pois que Deus é sempre justo, Pai. Deus é amor, né? Amor. Deus é puro amor. Ele é tão bom que ele aceita o filho de volta, que o filho que está vencendo as suas imperfeições. Deus é tão bom que nos permite outra oportunidade. Deus é tão bom que nos permite esquecer as barbaridades que já fizemos, para que a gente consiga viver e superar os obstáculos que vêm pela frente. Deus é tão bom que Ele nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, e às vezes dói, mas dói porque nós queremos. Dói porque nós deixamos, né? Exato. E o sofrimento não pode causar dor. Isso ainda acontece pela ignorância que nós colocamos. O que é ignorância? É falta de compreensão. O termo não pode ser entendido como pejorativo, porque não é para afetar a outra pessoa. Nós, enquanto imperfeitos, nós não temos conhecimento de tudo, então somos ignorantes em algo. E nessa questão em que somos ignorantes, nós falhamos. Nós erramos. Nós falhamos e falhamos muito, né? Muito. Às vezes nós não entendemos, mas que o público de casa possa conferir, né? Vamos citar de novo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tá? Nós estamos falando aqui da justiça das aflições, que nós não somos vítimas de nada, Nunca. a não ser de nós mesmos. Exato. Então Deus não está me punindo, Nunca. Deus está me dando chance de correção.
Porque se você pensar que o que paga a conta é dor, né? Então era só nascer bem, com muita dor, estava tudo certo. Mas o que paga a conta é o amor, né, Jurandir? Exato. A dor com alegria, com resignação, com esperança. Então, daí nos associando à confiança na justiça de Deus e à esperança, a confiança, a fé na vida futura. Pois que Deus, sendo justo, tudo é justo. E o que é justiça? Os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, questão 875, justiça é respeitar o direito de cada um. E o que define a justiça? Duas coisas, dizem os Espíritos, a lei dos homens e a lei de Deus. Se a lei dos homens ainda é falha, mas a lei de Deus não é, pois soberanamente justo. Desta forma, todas as aflições são justas. É verdade. Você veja que o próprio Jesus, ele ressalta a importância da lei dos homens. Isso. Quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É um poder temporário, necessário. E você precisa cumprir a lei. Não quer se incomodar? Cumpre a lei. Então assim, não quer ter problema com os homens? Cumpre a lei dos homens. Não quer ter problema com Deus? Ame. Jurandir, que bom que você veio. É tão bom te ouvir, você fala tão bem. Eu agradeço. É uma simpatia. Eu espero que você volte nos outros convites. Servir é uma bênção, uma alegria. E você, meu querido amigo que está nos ouvindo, eu desejo a você um ótimo início de ano para que a gente continue junto aqui no Lenho Verde. Que assim seja. Assim seja. Etzaro Wanted, the new fragrance for men by Etzaro. L'Extase, the Eau de Parfum, and the new Eau de Parfum Légère by Nina Ricci.